Naquela noite, eu tinha apenas duas opções: dormir no carro ou aceitar o quarto que ninguém queria. O quarto 6. Hoje, eu queria ter dormido no carro. A chuva começou como um sussurro no para-brisa. Depois virou tambor. Eu dirigia havia horas, o motor vibrando sob meus pés como um animal cansado. E a faixa dupla desaparecia em poças que devolviam relâmpagos. O GPS congelou num ponto morto, a seta virada para lugar nenhum. À esquerda, um letreiro torto piscou 2 vezes. Pousada Central. A alternativa era dormir encostado no volante, com o cheiro de gasolina e a coluna travada. Virei. A estrada secundária era estreita, ladeada por árvores baixas, retorcidas, como dedos pedindo silêncio. Acendi o farol alto. Cascalho, lama, nenhuma casa. Quando finalmente a cidade apareceu, mais pareceu um retrato antigo esquecido numa gaveta. Janelas fechadas, luzes amarelas, uma praça mínima onde o vento arrastava papéis. Eram quase 11, e só o bar da esquina resistia, com meia dúzia de sombras olhando meu carro, como se eu fosse notícia ruim. Parei diante da pousada. Telhas gastas, varanda afundada, pintura vencida. O número na fachada, descascado, parecia mudar de forma à medida que a chuva escorria. Matei o motor, ouvi o tic-tac do resfriamento e meu cansaço batendo nos ouvidos. Levei a mala, pesada demais para uma noite. Um cachorro latiu ao longe. Pisei no alpendre. A madeira gemeu como se reclamasse de alguém que volta tarde. Atrás da porta de vidro fosco, uma luz baixa persistia. Toquei a campainha. O som atravessou o corredor como um fio esticado. Enquanto esperava, senti pela primeira vez que algo observava. A porta abriu com um rangido que parecia ter sido guardado por décadas. Do outro lado, uma mulher magra, de cabelos grisalhos presos num coque apertado, me encarou sem pressa. Os olhos, claros e pequenos, avaliavam cada detalhe, como quem mede não apenas a presença, mas a intenção. Está tarde, disse sem sorrir. Quarto para uma noite? Confirmei com a cabeça. Ela olhou para o livro de registros, aberto sobre o balcão. As páginas estavam amareladas, preenchidas por caligrafia antiga. Passou o dedo sobre os nomes, detendo-se por um instante e depois suspirou. Temos alguns quartos, começou, mas a frase morreu no ar. Na verdade, só restou o 6. O modo como disse 6 soou como uma desistência. É bom? Perguntei. Ela evitou meu olhar. Está fechado há anos, reformas. Só preciso dormir. Amanhã cedo vou embora. Um longo instante se arrastou antes que ela alcançasse uma gaveta e tirasse uma chave grande, de metal escurecido. A etiqueta de latão pendurada balançou, refletindo a luz fraca. Se ouvir algo, ela hesitou, os dedos ainda segurando a chave. Não responda. Antes que eu perguntasse, pegou uma lanterna e me conduziu pelo corredor estreito. As paredes, cobertas por papel florido desbotado, exalavam cheiro de poeira e umidade. A cada passo, o piso rangia como se sussurrasse segredos antigos. Diante da porta, percebi a tinta descascada, deixando à mostra camadas antigas de cor. Ela me entregou a chave e se afastou, sem dizer boa noite. Atrás de mim, o corredor parecia mais longo do que quando chegamos. A chave girou com resistência, como se algo dentro da fechadura não quisesse ceder. Quando a porta finalmente se abriu, um sopro de ar frio e denso me atingiu, trazendo um cheiro metálico misturado a mofo. A luz do teto oscilou antes de se firmar, revelando um ambiente estreito e gasto pelo tempo. O papel de parede estava amarelado e descascado, expondo o reboco rachado. A cama de ferro,
com pintura descascada, tinha lençóis limpos, mas amassados, como se alguém tivesse se levantado há pouco. No canto, uma mala de couro antiga, com alças ressecadas. Sobre a cômoda, um espelho oval refletia uma imagem ligeiramente distorcida do quarto. Abri a gaveta do criado mudo. Dentro, uma fotografia rasgada mostrava metade do rosto de uma mulher. O olhar, fixo e intenso, parecia atravessar o tempo. Ao lado da foto, um botão de vestido gasto. Na parede oposta à cama, um relógio de ponteiros parado às 3h12. Deixei a mala no chão e sentei na cama. O colchão afundou mais do que deveria, como se guardasse um peso invisível. O abajur ao lado piscou e apagou, deixando-me na penumbra. Fechei a porta, travei e me deitei, tentando ignorar o leve ruído metálico vindo do banheiro. Aos poucos, o som da chuva lá fora se tornou distante. O silêncio dentro do quarto era forçado. Acordei sem saber por quê. O quarto estava escuro, exceto pela fraca luz do banheiro. A chuva havia parado, mas um som baixo, quase imperceptível, preenchia o ar, como alguém murmurando do outro lado de uma parede. Fiquei imóvel, tentando identificar as palavras. Eram sussurros longos, arrastados, numa cadência irregular. A cada segundo, mais próximos. O estalar do assoalho me fez prender a respiração. Passos lentos. Pausa. Outro. Pausa. O som vinha de dentro do quarto. Senti um sopro frio roçar meu ouvido. Virei de repente, mas não havia nada. A mala estava fechada. Fui ao banheiro. O espelho estava embaçado, como se alguém tivesse acabado de sair de um banho quente. Esfreguei a superfície e, por um instante, vi outra silhueta atrás de mim, imóvel, de vestido claro. Pisquei e era só o meu reflexo. Quando voltei para a cama, a mala estava aberta. Dentro, um vestido branco manchado e um diário de capa preta. O ar ficou mais pesado. O relógio ainda marcava 3h12. Deitei, mas o sussurro voltou, desta vez ao pé da cama. Segurei o diário como se fosse um amuleto. E então ouvi, muito perto: eu ainda estou aqui. O couro da capa estava frio. Ao abri-lo, um cheiro forte de papel envelhecido e algo ferroso escapou. As primeiras anotações eram comuns, mas logo o tom mudou. A porta não abre. Eles não me ouvem. O corredor está sempre vazio. Na metade, a frase "ninguém escuta quando eu grito" se repetia até rasgar o papel. Mais adiante, a expressão 3h12 aparecia junto a um desenho de uma mão com unhas enormes e curvadas. As últimas páginas eram desesperadas. As unhas não param de crescer. Arranham. Sempre arranham. Um risco fino surgiu sozinho na parede ao lado da cama, acompanhado de um som áspero. Olhei para o espelho e a fotografia rasgada parecia refletir inteira. A mulher sorria. Fechei o diário com força. Algo havia sido despertado. O som do arranhar não parava. O relógio continuava parado. A mala, agora virada, deixava o vestido branco caído, revelando dedos longos, pálidos. Eles se retraíram para dentro e a mala fechou sozinha. Senti uma pressão no pescoço. Os dedos eram finos demais, gelados como metal. Lutei por ar enquanto um sussurro vinha próximo. Agora é sua vez de ficar. A mulher do vestido branco surgiu, os olhos negros e fundos. Suas unhas, enormes e encurvadas, arranharam a parede deixando sulcos profundos. A lâmpada explodiu e a mão dela voltou ao meu pescoço. Escuridão. Silêncio absoluto. Quando abri os olhos, estava no chão. O relógio ainda marcava 3h12. Levantei-me, peguei minha jaqueta e saí. O corredor estava vazio, o saguão também. Do lado de fora, a madrugada parecia imóvel. Corri até o carro e dirigi até o amanhecer. Meses depois, voltei. No lugar da pousada, um terreno vazio. Um morador me disse: "Isso caiu faz uns 15 anos.
Pegou fogo num quarto. O 6. Entre o mato, vi a porta com o número 6, intacta. Antes que pudesse me aproximar, ouvi atrás de mim um sussurro frio. Eu disse, para não responder.